Chamo o Dr. Robson Ronei Bernardo. Dr. Robson é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, farmacêutico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Química de Produtos Naturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Química de Produtos Naturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou passar a palavra agora para o doutor Robson Ronei. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Queria agradecer a todos pelo convite, principalmente a doutora Margot. Eu comecei a dar uma palestra, acho que foi na seccional da Barra, na UAB, né? Foi bem interessante, fui no evento também de Iguaba. Queria agradecer a todos da mesa também, me sinto bem honrado, né? Eu sou vice-presidente do Conselho de Farmácia. O assunto é um assunto espinhoso para nós, profissionais farmacêuticos. E, ao mesmo tempo, eu sou professor da Universidade Federal, sou farmacêutico de formação, e eu vejo várias questões que são colocadas e várias inconsistências também. Eu vejo como profissional farmacêutico também. Eu vi o doutor Durvaney colocando, ele não falou, mas acho que é importante salutar, que todos os artigos que ele colocou, que são publicados, são de revistas de alto índice de impacto, de relevância científica internacional. O doutor Durvaney não falou, questões óbvias, né, humildade e tudo, mas são revistas no meio científico muito bem conceituadas. Não é qualquer artigo que é publicado nessas revistas, são artigos que têm relevância científica. No começo, quando me foi apresentado, eu não conheci o Dr. Gilberto, né, e não conhecia o assunto, fui pesquisar, né, fui verificar, e tem um sentido, e a fósforo, na verdade, ela é muito interessante como molécula, extremamente interessante, porque primeiro que é endógena, é uma substância endógena, ou seja, faz parte do nosso corpo, e segundo, a ideia é muito interessante, né? Por quê? Qual o problema de você ter uma terapia antitumoral? Você destrói tudo, desde a sua célula boa até a célula ruim, tudo, 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 tudo. Muitas vezes o paciente não aguenta a terapia. Muitas vezes o paciente não aguenta a quimioterapia. Isso é fato, né? Se você pensar um pouco, os nossos pais, que tomam, talvez, um medicamento por dia, 9 medicamentos por dia, tomam um antihipertensivo, tomam para tolerar a glicose, toma um para não inibir o outro, e toma vários medicamentos, né? Eu não estou falando aqui nenhum tipo de não verdade, né? E no final das contas, as pessoas não morrem por diabetes, não morrem por pressão, morrem por falência renal. Na verdade, medicamento mata. Mata tanto ou mata mais que propriamente a doença. Eu falo isso de farmacêutico. Eu manipulo drogas, né? Durante o dia inteiro manipulei drogas. Então, o medicamento mata efetivamente. A terapia, na verdade, antitumoral, ela é extremamente agressiva, destrutiva. Acho que destrói primeiro a alma da pessoa e vai degenerando efetivamente o corpo e as próprias defesas. Eu não sei se as pessoas têm ideia de uma quimioterapia, se já viram, ou tem algum amigo ou parente, mas eu na verdade, já vi, até porque minha esposa trabalha nesse hospital que o doutor Daniel falou. Ela é uma das responsáveis de compra, tentando comprar medicamentos oncológicos, né? Não vou falar o nome dela para evitar problemas futuros, né? Mas a minha esposa, e ela vai ver o vídeo, depois ela vai me matar, mas enfim, né? Por favor, doutor Daniel, não processe ela também. Ela tenta comprar, mas é complicado. Então, é uma situação muito complicada, senhores. A gente
quando fala de medicamentos antitumorais, a gente fala do tratamento medieval, a gente fala de custo, quanto que custa uma dose de um medicamento. Estava falando com o doutor Durvaney aqui em off aqui. Tem um mais baratinho, que custa o frasco R$ 2.500, e tem uns lá um pouco mais caros, né? 8 mil, 25 mil, né? E não vou dizer que não é eficaz, porque seria da minha parte, mas tem um custo pessoal, um custo que a gente fica pensando até que ponto realmente. E eu entendo até algumas pessoas que não fazem adesão ao tratamento, fazem adesão a outros tipos de tratamento alternativos. Eu entendo perfeitamente essas pessoas. Entendo. E olha que eu estou falando do Conselho de Farmácia, acho que eu posso sofrer algum tipo de processo, mas, enfim, é a vida, né? E eu sou farmacêutico. Ninguém, acho que aqui da mesa, ninguém mais entende de droga que eu. E o que ela pode fazer, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu sei muito bem o que é isso. Eu, na verdade, andei estudando, peguei alguns artigos do Dr. Durvaney, tem outros artigos, até artigos alemães, porque essa história da fósforo começou na Alemanha, né? A Alemanha, que é um país que teve seus problemas no passado, mas que hoje é modelo. E lá começou esse estudo. E eu fiquei acompanhando um pouco de longe essa história toda, mas fiquei acompanhando porque o Conselho de Farmácia regula os farmacêuticos, vira e mexe, vem uma receita para uma farmácia de manipulação para manipular a fósforo. E aí começam os nossos problemas. Primeiro, que são problemas de uma maneira práticas, onde comprar fósforo para manipular, se podemos comprar ou não, se podemos manipular ou não, e começam os nossos problemas com farmacêuticos. E eles, na verdade, manipulam. Por quê? Porque a vida é mais importante que um processo ético. Não tem como. Não tem como eu chegar para um profissional e não fazer com que ele manipule, porque a vida, a saúde está na Constituição. A questão de se a droga, se a fósforo é liberada ou não, é uma questão, hoje em dia, talvez política, infelizmente, no país. É um assunto técnico, senhores, que muitas vezes é discutido por política. Talvez esse seja o grande problema do país hoje em dia, né? A gente discute problemas técnicos com política. Não vou entrar no mérito de partidos nem nada, absolutamente. Não estou aqui para dizer que eu sou de A ou B ou C, até porque hoje em dia eu acho que a coisa é extremamente misturada, a gente não consegue ver uma diferenciação entre um e outro, mas muitas vezes assuntos extremamente técnicos, como esse está discutindo, nós estamos discutindo ciência. Ciência. Se, na verdade, os experimentos do Dr. Durvaney e sua equipe são validados, e são publicados em revistas de grande impacto, e por que que isso não é revestido na coisa prática? Essa é a questão. Essa é a questão, senhores. A questão é essa. Aí você vê a questão do Dr. Gilberto, que teve uma ideia espetacular, porque ele viu ali uma droga que sinaliza para o sistema imune, tipo assim, essa célula tem problema, não ataque a outra, ataque a essa. O que acontece? Aquela terapia antitumoral barra pesada que você tem, ela simplesmente não tem. É isso. É um sinalizador. Ele sinaliza qual é a célula que tem problema. É isso. E é brilhante. Se você parar para pensar, é brilhante. Por quê? Porque é uma substância endógena no nosso próprio corpo. É esse o ponto. E aí, não vou me estender muito não, até porque, né, há outros assuntos mais interessantes. E aí vem a questão do conselho, e tem uma questão muito importante da droga. A droga, a fósforo, cristal, que tipo de cristal? Amorfo, não amorfo? Isso é importante?
Claro que é. Porque eu posso ter um medicamento ainda de melhor qualidade do que você encontra hoje. Se eu tivesse regulado, se eu tivesse regulação da produção da fósforo, da regulação dela, eu teria, de repente, uma fósforo de melhor qualidade. Provavelmente. E aí o impacto na saúde ia ser muito maior. Muito maior. Posso ter uma fósforo em nano, em partícula de nano, já que é antitumoral, eu posso incorporar a fósforo numa partícula de nano, uma pequena quantidade, induzir um ímã até o local do tumor. Eu vou ter menor quantidade de droga, menor efeito tóxico, se possível, e uma melhor ação farmacológica. A gente, na verdade, senhores, a gente tem milhares e milhares de oportunidades de produzir uma droga, uma substância melhor para todos. E mais interessante, mais democrático, provavelmente de um custo mais baixo. Né? Quando vejo o trabalho do Urvanei, que eu acompanho de longe, apesar de estar aqui do meu lado, eu vejo que a gente, na verdade, está perdendo oportunidades. Esse é o ponto, né? O ponto de que como a gente perde oportunidades. E alguém falou outro dia que os testes eram caros. Eu não gosto muito de ver jornal, mas toda vez que eu abro ultimamente jornal, só vejo milhões. Milhões aqui, uma joia aqui lá, o iate, não sei o quê. E a gente está falando de testes que poderiam validar isso na ordem de que 30 milhões, 20 milhões. Gente, do que eu vejo hoje no jornal, isso não é nada, absolutamente nada. E a gente está falando de uma amplitude de tratamento para pessoas muito alta, muito alta. Então, e aí que vem a grande lance. No começo, quando veio o começo dos testes do Ministério da Ciência e Tecnologia, os testes, eles, na verdade, têm respostas um pouco estranhas. E, na verdade, eu, como professor e pesquisador, se eu tenho algum problema em relação a uma coisa que eu vou testar, eu prefiro me abster. Prefiro que uma outra pessoa teste. Se eu posso induzir alguma coisa, algum tipo de que não seja fidedigno aquilo que eu quero, é melhor eu me abster. Passo para uma outra pessoa, falo que eu tenho um conflito de interesse, sei lá, falo que não estou me sentindo bem para fazer esse tipo de teste. Porque eu estava conversando com o Durvanei, o que é mais importante é a verdade, saber funciona, não funciona, funciona em tanta quantidade, não funciona em cápsula, funciona em líquido, não, vamos fazer um supositório, não vamos fazer uma partícula de nano. Na verdade, o que a gente necessita é de respostas. Se funciona ou não, em que funciona, em que quantidade, em que tipo de tumor. Não, esse tumor não funciona, esse tumor funciona e funciona bem. Não, isso aqui tem que ser associado a uma terapia convencional. E aí provavelmente vai diminuir a toxicidade da terapia convencional, que também é válido. Mas o que a gente precisa é de respostas. Né? O meu público, que são farmacêuticos, na verdade, eles ficam sem saber direito o que fazer. E me perguntam, falei assim, olha, tranquilamente, você manipula. Porque a vida do paciente é muito mais importante que um processo ético. O que eu lamento todo dia é isso. A gente tem uma bela droga que tem um potencial muito bom, mas que precisa ser estudada, não só no nível do Dr. Durvanei, mas eu quero dizer para o senhor assim, estudada no sentido de tecnologia farmacêutica. Tipo, vai virar líquido, vai virar um pó, vai virar um flaconete, vai virar um negócio para você aspirar, vai fumar. Tudo é válido, senhores. Se tem um efeito terapêutico, é válido. Precisa desse estudo para a gente entender melhor como é que funciona melhor essa droga. Mas eu tenho esses receios. Né? Eu compartilho com vocês esse receio, como farmacêutico e como membro do Conselho
de farmácia, né? Sou vice-presidente lá. Então, eu tenho receios dessa questão efetiva do suplemento, e aí fica uma coisa que eu me desculpe, eu acho assim, fica uma coisa um pouco pejorativa, né? Como se fosse comparando com uma vitamina, um suplemento alimentar, e não é isso. Está longe disso. A gente está falando de um possível medicamento. E a questão do mercado paralelo, que aí eu acho que é o grande perigo disso tudo, né? A gente está trabalhando com uma coisa e você vê que não é bem aquilo que você está trabalhando, né? E aí a questão da terapêutica começa a ficar complicada. Por fim, queria agradecer a todos que aguentaram, né, eu falar aqui falando. Provavelmente vou pedir à doutora Margot, ao doutor Daniel, daqui a um certo tempo, uma ajuda, alguns processos aí judiciais, mas é a vida, né? Acho que quem não tem um processo judicial hoje em dia, né? E eu acho, e é só para finalizar mesmo, eu acho que a ideia é fantástica. Eu acho que, como pesquisador e farmacêutico, eu acho a ideia sensacional. Mas eu acho que a gente, na verdade, a gente está perdendo uma grande oportunidade. É só isso. Obrigado a todos.